Oi, o Sensações está começando agora. Hoje vamos falar de pedofilia, um crime que assusta e mostra como o ser humano é capaz de ser cruel. Os casos de pedofilia aumentaram ou aumentou a coragem de denunciar esse crime? O certo é que a vigilância deve ser constante. O promotor da Infância e da Juventude de Minas Gerais, Carlos José Silva Fortes, é coordenador da campanha Todos contra a Pedofilia, que tem o objetivo de esclarecer a sociedade sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Os adultos também têm o dever de orientar as crianças sobre o risco da pedofilia. Mas como achar o jeito certo de falar desse assunto? A escritora Odívia Barros encontrou a maneira, através da literatura. Ela escreveu o livro infantil O Segredo Segredíssimo. Odívia sofreu abuso na infância e resolveu escrever o livro pensando na segurança da filha dela. A historiadora Mary Del Priore estuda as mudanças no comportamento e na sexualidade ao longo da história. No livro Histórias Íntimas, a Mary fala das mudanças na sociedade após a liberdade sexual e a pílula, até os dias de hoje, com o aumento das denúncias e punições contra os crimes sexuais. Mas teremos a nossa hora do recreio, né? Ninguém é de ferro. Nem sei se é tão hora do recreio assim, o assunto do ator Roberto Bom Tempo. A peça chama-se Bésame Mucho, uma comédia romântica, escrita pelo Mário Prata. A peça conta a história de 4 amigos que vivem as mudanças na política e no comportamento durante a repressão da ditadura no Brasil. E hoje a música é por conta de Leandro Sapucaí. Aí você vai me garantir a hora do recreio mesmo. Novo CD se chama Malandro Também Ama. E como diz o título, Leandro vem mais romântico e descontraído que nunca nesse novo trabalho. O álbum é dedicado a Zeca Pagodinho e tem a participação do grupo Revelação. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. A nossa pergunta de hoje é: se você soubesse de um caso de pedofilia, denunciaria, mesmo se conhecesse o criminoso? A gente faz essa pergunta até em função de que parece que esse tipo de crime é muitas vezes, ou quase sempre, cometido por pessoas próximas à vítima. É verdade. Quando a gente fala em pedofilia, não existe no Código Penal um crime com o nome de pedofilia. Nós temos vários crimes no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são delitos ligados à pedofilia, que é a preferência sexual por pessoas impúberes ou pré-púberes ou semipúberes, ou seja, crianças e adolescentes no início da adolescência. Então a gente tem um crime de estupro, estupro de vulnerável. Existem os crimes da Lei 11.829, que são os crimes de pornografia infantil. Né? 1900 e quanto? Acho que eu não entendi bem. Desculpa, é o número da lei. É 1929? Não, essa lei é de 2009. Essa lei foi feita pela CPI da pedofilia, do senador Magno Malta. Mesmo assim não entrou o crime da pedofilia? Não, são vários crimes que Mas assim, pedofilia não tem no Código. Por exemplo, quando uma pessoa estupra uma criança, o crime chama-se estupro de vulnerável. É um crime ligado à pedofilia. Quando uma pessoa produz pornografia infantil, e vende ou distribui, ele está cometendo um crime ligado à pedofilia. Então, quando fala assim, foi crime de pedofilia, nós vamos saber qual o fato para classificá-lo no Código Penal, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. De qualquer forma, o que eles têm em comum é a agressão sexual contra a criança. Você, respondendo à pergunta, você acha que aumentou a pergunta que eu fiz na abertura? Ou as denúncias aumentaram? As pessoas ficaram mais corajosas no sentido de denunciar? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que o aumento dos índices de crimes ligados à pedofilia se deve não ao acontecimento demais, mas justamente a maiores denúncias. O que já existia está sendo revelado, está sendo mostrado. Eu gosto até de pensar que com as campanhas educativas, campanha Todos contra a Pedofilia, né, que vem aí, a CPI da pedofilia do senador Magno Malta, né, que foi o homem que iniciou essa luta no Brasil e vem levando essa bandeira. Eu acho que a partir de então, gosto de pensar que isso diminuiu. Não existe uma estatística para dizer quais os crimes não foram cometidos, né? A gente sabe os que aparecem. Mas com certeza o pedófilo, por natureza, é uma pessoa covarde. Por isso mesmo, ele busca agredir uma criança que é indefesa. E quando ele sabe que está sendo vigiado, quando ele sabe que tem gente que está de olho, ele tem mais dificuldade em agir.
Se uma pessoa, por exemplo, está com a camisa Todos contra a Pedofilia, ou outras que existem, ou se mostra consciente do assunto, com certeza as crianças que estão em volta, nas quais ela está de olho, né, nas quais ela está vigiando, vão estar mais protegidas, porque o pedófilo vai saber melhor não mexer com essas crianças, porque tem uma pessoa ali que está cuidando delas. E pode me denunciar. É. E a pena qual é? Depende do ato, depende do crime. Vai depender de cada um, né? você falou, mas mais ou menos... Se for um estupro, pode chegar até 30 anos, que é o máximo de pena que existe no Brasil. Né? Esse mesmo não cumpre 30. Não cumpre, não. Mas, você sabe o que eu penso. No outro programa eu já falei. Sai por bom né? comportamento. Também na cadeia não tem nenhuma criança. Então o pedófilo sai por bom comportamento. Como que vai se comportar mal lá, né? Ele não é outro jeito. E bom comportamento, eu acho que tinha que ser apurado assim, bom comportamento. A pessoa fez alguma coisa de bom, para mostrar que ela está mudada, está querendo mudar. Porque bom comportamento é entendido o seguinte, ele não matou ninguém lá dentro, não fez nada de muito grave, é bom comportamento. Eu não concordo com isso, acho que bom comportamento tinha que ser bom comportamento. Mostrar passar da média para cima, né? Eu acredito, essa é a opinião muito minha, né? Acho que pena é para ser cumprida, bom comportamento tinha que ser... Bom comportamento, a pena tinha que ser cumprida. Né? Saiu para visitar a mãe no Dia das Mães, porque vai chegar aí daqui a pouquinho, né? Daqui a um mês e pouco. Tem sempre os chamados saidões, né? Aí sai um monte de gente para ver a mãe, quem tem mãe, quem não tem, né? Muita gente não volta. Muitos não voltam, né? Não voltam, cometem um crime logo a seguir. Cometem mais crimes, né? Mas as ONGs aí vão bater na gente daqui a pouco, pelo Twitter, né? Que a gente está dizendo isso. Não, mas é muito pouco as pessoas se manifestarem. Mas tinha que ter uma regra, né? sei lá, os outros países do mundo também, as pessoas saem da cadeia, mas elas têm regras a cumprir. E voltam para a cadeia se não cumprem. E muito importante também é que haja... tornozeleiras, daquele jeito de organizar. Que haja... A fiscalização quanto ao cumprimento dessas regras. Nós temos, por exemplo, nas saídas, as pessoas são submetidas a condições. Não devem frequentar determinados locais, não podem fazer isso ou aquilo outro, mas a fiscalização é falha. No Brasil inteiro, não estou criticando ninguém em especial. É verdade. Odívia, você escreveu esse livro pensando na tua filha? Isso. Quantos anos tem a tua filha? Ela está com 7 hoje, ela tinha 5 na época. Quando eu pari o livro, na verdade, né? Eu passei um ano, mais ou menos, pensando na ideia, cozinhando a ideia, e aí o livro nasceu em 20 minutos. Assim como você está lendo. Foi bem rápido. E você, como é que você coloca? Eu já vi o livro, mas você não fala na pedofilia. A minha preocupação era não assustar, né, Lida? Não assustar a minha filha. Ela tinha 5 anos, então, como é que eu vou falar sobre o assunto que ela deve conhecer, né, reconhecer uma situação inapropriada, né, um comportamento inapropriado do adulto e sair da situação. Como é que eu faço isso? E comecei a estudar sobre o assunto e vi que os estudiosos, um deles, o Padilha, ele lista 4 pontos básicos que uma criança deve cumprir para evitar ou sair de uma situação de abuso sexual. E esses 4 passos são, primeiro, a criança reconhecer um comportamento inapropriado do adulto, resistir às induções, né, saber dizer não, fugir daquela situação. Aqui, né? Exatamente. Essa situação que você retrata no livro. Da balinha e não sei o que, né? Os agrados, né? Os agrados, É muito difícil entre aspas, tratar desse assunto com criança. Eu acho que foi magistral a maneira como a Odívia tratou do assunto. Tratou muito bem, assim. E também misturou as etnias, o que é legal, né? Também. E, então, o primeiro passo é reconhecer o comportamento inapropriado de um adulto, resistir às induções, dizer não, depois fugir daquela situação e revelar o segredo, né? Revelar o que está acontecendo para alguém que ela confie. E foi assim que eu resolvi fazer. Na verdade, eu peguei esses 4 passos e transformei num conto, né? Então, na verdade, a criança aprende os passos acompanhando uma história. É porque é difícil mesmo tocar no assunto com uma criança, né? É muito difícil, dependendo da maneira como se fala com uma criança, esse fato em si pode constituir um trauma. Né? É muito difícil. Nós
fizemos dentro da campanha Todos contra a Pedofilia, essa cartilha que você já conhece. Essa é a última edição produzida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Nós tivemos edições produzidas pelo Senado, pelo senador Magno Malta, e várias outras pessoas que produzem e tem que ser distribuída gratuitamente. Foi escrita por mim, pela doutora Neire e pela doutora Mônica, todos de Divinópolis. E a gente quer conversar aí com professores e pais, tratando desse assunto de uma maneira acessível. Mas falar com criança, como a Odívia fez, é realmente muito difícil. E é importante que seja falado também, né? Mas a maneira como é tratado aí no livro, no Segredo Segredíssimo, eu achei excelente, viu? Achei muito legal. Levando a contar para a mãe, porque a primeira coisa que a criança faz, pelo menos o que a gente lê no jornal, é isso, né? É ter medo de... Já é muito difícil, Leda. Eu passei... Como é que foi com você? Bem cedo, né? E eu só falei disso já adulta. Então, imagina, há muito tempo, né? Você levando isso, uma culpa que só depois de muito tempo você entende que é uma culpa que não devia existir, né? Você era uma criança e você sempre vê no adulto uma pessoa de autoridade, né? A criança sempre vê a gente assim e não tinha necessidade nem do fato acontecer, nem de eu estar carregando isso por tanto tempo, né? Então, agora eu falo que aí as pessoas leem um livro, aconteceu comigo, aconteceu com não sei quem, vem me contar as histórias. E termina que, eu falo que é um colo tardio, mas é um colo. Então, assim, todo mundo, sabe, aquele carinho, porque é uma situação bem difícil, né? Então, o meu objetivo é fazer com que as crianças aprendam esses passos que os estudiosos reconhecem como sendo o que deve ser, o que deve acontecer para a criança evitar, principalmente evitar, né? Não é só a criança que já está na situação, mas a criança que não está passando por isso, que ela leia, né? Quando a gente pega uma história qualquer, a gente tem lá a heroína, a gente sofre quando ela não consegue passar pelos obstáculos, a gente fica feliz quando ela consegue as vitórias. Então, a criança, enquanto ela estiver lendo essa história, ela vai estar vivenciando isso e aprendendo de uma forma lúdica, né, delicada, tranquila. Eu achei legal também levar a amiguinha falando para ela, para contar para a mãe. Isso. Que também é um estímulo interessante, porque em geral as crianças acham que não contam. É raríssimo uma criança falar sobre isso, por diversos motivos. Porque ela tem medo, porque ela se sente culpada, porque ela é ameaçada, muitas vezes porque ela não sabe o que falar, não está entendendo o que está acontecendo, e às vezes até porque a criança não fala, porque infelizmente nós temos esse tipo de crime até com crianças de colo, né? Eu tive um promotor aqui uma vez que ameaçou me mostrar um documento, que ele tinha um book, eu fiquei escandalizada. Eu via 2 páginas, não consegui ver o resto, porque realmente é repugnante, com bebês. Pois é. É um negócio assim absurdo. A gente fez a apreensão desse tipo de material lá na... já impediu, sabe? A gente tem esse material, foi apreendido na CPI da pedofilia. Hoje, o simples porte desse material é crime, né? Portar pornografia infantil passou a ser crime a partir de 25 de novembro de 2008, com a promulgação dessa lei da pornografia infantil. Foi a primeira lei aprovada pela CPI da pedofilia. E são imagens que deixam a gente muito triste. Eu sou promotor de justiça, vou completar 20 anos agora em julho. E a vida inteira a gente lida com esse tipo de coisa. Mas deparar com aquele tipo de imagem é muito triste, é surreal. É assustador. Eu não recomendo a ninguém sequer ver. Não tem como ver aquilo. Não recomendo, não. Acho que a pessoa que recebe isso, às vezes por curiosidade, um spam no e-mail, tem que apagar. Passar isso para frente é crime. Conservar isso no seu computador também. É crime também. Também. Se você recebe sem pedir, você não tem dolo, não tem intenção, né? Mas a pessoa que passa para frente, a pessoa que guarda, que passa para frente, aí ela está cometendo um delito, né? É uma degradação enorme. Eu me lembro, e com muita tristeza, quando a gente lá em maio de 2008, abrimos as imagens que foram fornecidas pela Google, que estavam no Orkut. Foi um momento marcante, porque foi a primeira vez que a Google forneceu essas imagens
né, na América Latina. E nós passamos 3 semanas no grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia, lá no gabinete do Magno Malta, examinando aquelas imagens para ver o que era de fato pornografia infantil. E a gente volta para casa triste, volta, é muito triste. Uma colega nossa, doutora Carla, chegou a se sentir mal e pediu para não fazer mais aquele tipo de trabalho. É muito triste, é degradante mesmo. Acho que isso não serve sequer para mostrar como exemplo. Agora, Casiel, você não acha que o grande desafio é justamente sensibilizar a sociedade brasileira? Porque nesse livro, justamente, eu tenho 2 capítulos, estava até comentando com você sobre o histórico da pedofilia no Brasil. E a pedofilia está presente nos documentos históricos, por exemplo, desde as primeiras visitas da Inquisição no século XVI. Aparecem diante do Santo Tribunal, né, do Santo Ofício, homens que são acusados de sodomizar. Sodomizar quem? Crianças de 9 a 10 a 11 anos, obviamente são julgados pelo inquisidor, acusados, não porque são absolutamente pedófilos, mas porque eles desperdiçam sêmen tendo relações sexuais com pessoas das quais não advirá procriação. Quer dizer, aquela mentalidade da igreja desde o século XVI. Depois a gente vai para o século XVII e XVIII, o que você tem? Milhares de casamentos de homens mais velhos com meninas de 13, 14 anos. Há processos na Curia Metropolitana de meninas pedindo aos maridos para entrar na menarca antes de ter relações sexuais. Quer dizer, o que nós temos aqui no Brasil é uma espécie de permanente mentalidade de desensibilização. Né? Eu estou aqui diante de 2 músicos, 2 artistas. A gente sabe, por exemplo, que aquela dança da boquinha da garrafa, ela era dançada nos colégios públicos e privados durante um tempão por crianças pequenas. É só ver a sexualização da criança brasileira hoje na televisão, na mídia, nas revistas, em qualquer programa de televisão, aos domingos. É uma coisa, eu diria, tão asquerosa quanto essas fotografias. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre através da prostituição há anos e anos e anos. Hoje nós temos um meio mais moderno, digamos assim, que é a pornografia infantil, que dá muito dinheiro. Né? Muita gente ganha dinheiro. Muito dinheiro. Por isso que ela é tão... ganha dinheiro porque toda hora a gente... Vendendo imagens. Pois é, com a venda de imagens. Nossa. E sucessivamente de corpos, né? Mas o problema é que para começa produzir pela imagem, uma imagem... Depois você está vendendo já... Para produzir uma imagem dessas, obrigatoriamente, né, uma imagem de sexo, existe um estupro. Exato. Um estupro que foi registrado. Existe o ato. Né? E depois disso ainda há uma degradação maior, que é vender aquela imagem daquela criança sendo degradada. Né? Existem muitos sites que são especializados em vender pornografia infantil. Né? Existe até um prêmio para os melhores sites de pornografia infantil, claro que clandestino. Chama Pedobeer. É o ursinho pedófilo. É possível um negócio desse? Site, isso. Dá um prêmio para os melhores sites que vendem pornografia infantil. A gente procura no Google e digita Teens. E não tem o responsável, não se chega... Não, a Polícia Federal combate isso diretamente. É isso que eu ia levantar desde a hora que ele falou com relação à internet. O que me assusta, não sei se por conveniência, acho que a fiscalização da internet ela é muito liberal. Assim, conversas através de adolescentes ou de pré-adolescentes com homens mais velhos. Hoje em dia tem uma coisa que me assusta, que são as praças de alimentações dos shoppings. Assim. Tem informações de grupos que você vê que não é uma coisa que já está caminhando para essa pornografia. Assim. Você vê que é um encontro que foi marcado pela internet, que eu descobri que, através de documentários, que esses pedófilos eles fazem o quê? Eles marcam em lugares públicos, onde ninguém vai desconfiar. Porque se ele marcar num lugar, a própria criança esse não tem coragem de ir num lugar que é deserto. Então o cara marca numa praça de alimentação, que tem um McDonald's, que tem um outro... coisa que é justamente para... Na minha casa, o YouTube eu bloqueei, porque minha filha usa o meu notebook, e outro dia ela me chamou, mãe, vem ver aqui. Aí você pega um desenho animado que tem cenas de incesto. Minha filha me chamou para ver. Era um desenho animado. E aí, você, ao lado, ela vê, tem aquele vídeo, ela me mostrou, ao lado, ele vai puxando coisas parecidas. E eu fiquei chocadíssima. E aí fui lá, cheguei no Google, como bloquear. É claro. Porque agora, você não tem... Uma pergunta, Carlos, para você de leigo.
Um site, para ele existir, eu imagino, eu já fiz site da minha produtora, por exemplo, ou de um espetáculo, de um filme, você contrata alguém para fazer aquele serviço. E custa caro, que eu tentei fazer um para mim, achei caro, parece... E não tem um controle disso? Não existe um controle? Depende muito. Você pode fazer um site, eu posso fazer um site aqui agora, pegar o iPad e fazer um site aqui agora. Sim, mas não tem nenhuma referência que foi você que fez esse site. Esse controle não existe. Depende de onde você vai registrar esse site. Né? Registrar, leia, se hospedar? Se hospedar. Tá. Que é aí que tinha que haver o controle, né? É verdade, é dificílimo o controle da internet. Dentro da CPI da pedofilia foi feito um termo de ajustamento de conduta, Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, a própria CPI, com algumas empresas que dão acesso à internet. Algumas assinaram, outros ainda não. Provedores. Provedores e grandes empresas que tratam de dados na internet. Né? Mas é dificílimo esse tipo de controle na internet, porque a lei não acompanha a tecnologia. A lei anda numa certa velocidade. Ainda mais no Brasil, né? Nós sabemos que anda se arrastando. O que você estava falando é um comportamento já bem estudado, chama grooming, tem esse nome que foi dado lá na Inglaterra, que é esse assédio através da internet. Foi tipificado também na lei, foi tornado crime específico na lei contra a pornografia infantil. A gente vê isso muito facilmente. Se entrar na internet agora e der um nome falso e se colocar num chat, você vai ser assediado, como se fosse uma menininha ou uma criança, não interessa. Um menininho. Tanto faz. Vai ser assediado. Mas o pior assédio não é esse grosseiro e imediato que vai acontecer se eu entrar aqui agora. É o tal do grooming, é aquele assédio a longo prazo. A pessoa começa a conversar, às vezes uma criança, um adolescente começa a conversar na internet, teclar com outra pessoa do outro lado, que ela não sabe quem é. Né? A princípio, essa pessoa que está de lá, ela segue alguns passos que são até ensinados na internet. O primeiro passo é conquistar confiança. Vai se mostrar a pessoa mais agradável, falando tudo que você quer ouvir. Vai se tornar amigo, muitas vezes cria uma dependência emocional. Vai procurar pesquisar quem fiscaliza o uso da internet por aquela criança. Porque já teve uma avó que entrou com uma neta e prendeu o pedófilo. O cara que estava praticando o grooming. Neta, uma garotinha, e ficou, a garotinha contou para a avó tinha acesso ao computador e foi safa dessa, entrou e marcou o encontro com ele, a garotinha marcou, e a avó do lado, e a avó foi com a polícia e prendeu. Então, isso deve ter pode acontecer dentro de casa. Então, claro, eles agora estão... Sabe que a pessoa não precisa sair de casa para ser... Falando, em casa é mais fácil de administrar, porque ela olha o notebook dela que a filha acabou de usar, ou a filha fala, ou você entra por acaso, né? Você está vendo aí e tal. Não é de curiosidade mesmo, não é nem para tomar conta e você pega. Agora, mas na lan house, você não pega. Agora, quando isso acontece com pessoas da família, né? A gente sempre fala para a criança, não fala, né? Não fica fala na internet, estranho, não fala com estranho. Agora, quando é com pessoas da sua família, né? Como é que você vai proteger? Foi? Sim. No meu caso, em 90% mais de 50% quando eu vi essa casos estatística, são pais. Né? Quando se trata de estupro... Mais de 56% dos casos são pais. E a partir pais, daí... padrastos. Varia um pouco, a gente faz a estatística, por exemplo, até 12 anos e de 12 a 18. Com menos de 12 anos, a grande maioria é pai e padrasto. Porque é quem tem acesso também à criança. Menos de 12. São crianças, né? Adolescentes, de 12 a 18, já entram outras pessoas nessa estatística. Mas uma coisa que eu acho que é legal a gente avisar, é importante que os pais fiscalizem o uso da internet por criança. A internet é maravilhosa, é um instrumento excelente e indispensável, mas tem que ser fiscalizado. Uma criança pode sofrer abuso dentro do seu quarto lá, trancadinha. Como? Através de uma webcam. O abusador do outro lado convence, isso não aconteceu uma, nem duas, nem 1000 vezes, muitas vezes. Convence a criança que está lá ouvindo a tirar sua blusa, a tirar a roupa, a se exibir, a fazer determinadas poses. Ele registra isso lá do outro lado e ele depois vende isso como pornografia infantil. Então a criança está sendo, o seu filho está lá no quarto, né, mexendo na internet, você está seguro, ele está sendo vilipendiado, está sendo exposto aí. Agora, o caso é um grande fato que